Nascida em Olinda, professora, pedagoga, sindicalista, deputada estadual por 20 anos. Tereza Leitão é a primeira mulher a representar Pernambuco no Senado Federal. Faz parte da equipe de transição do governo Lula na área de educação e eu começo a entrevista exatamente por aí. Senadora eleita, muito obrigada pela presença no nosso estúdio. Que propostas foram discutidas pelo governo de transição para a área de educação? Eu que agradeço, Glauciene, a oportunidade de conversar com a TV Senado. As equipes de transição tiveram como objetivo principal fazer um diagnóstico da situação em que se encontra cada uma das áreas representadas, no nosso caso, a área de educação. O que nós verificamos foi um processo de cortes orçamentários muito agudos, muitos cortes, muitos bloqueios, e a PEC aprovada tem minimizado, mas ainda há que se fazer muita coisa. Verificamos um descompasso em relação à aprendizagem, motivado pela pandemia, as lacunas de aprendizagem vão ter que ser repostas, e verificamos também a necessidade de retomar uma concepção sistêmica de educação, da educação básica, desde a creche ao ensino médio, chegando à educação superior. Então, as nossas propostas são nesta direção. O MEC vai precisar dar uma atenção, repetindo, maior nos primeiros dias de governo. Então, nós estamos indicando a necessidade de uma reorganização orçamentária, estamos indicando a necessidade de tratar essa recomposição curricular para que o aluno tenha essa defasagem de aprendizagens recomposta. Estamos indicando também uma discussão a respeito do novo ensino médio e a respeito da base nacional comum curricular, que é uma questão que tem também impactado no dia a dia das escolas. Isso é projeto para um primeiro ano de governo. Evidentemente que outras políticas mais estruturantes estão também na pauta, como a retomada do Plano Nacional de Educação. Um dos desafios do governo para 2024 é a implantação do novo Enem. Isso está no horizonte do governo ainda em 2023. A gente vai ter um novo Exame Nacional do Ensino Médio baseado nesse currículo novo que foi implantado já para 2023? Esse currículo novo, que é a BNCC, é um dos pontos de atenção. É uma das questões que a gente quer rediscutir. O Enem do próximo ano, o MEC deixou já todo pronto, do ponto de vista formal, das medidas, das licitações. A gente precisa ver com o INEP, e tivemos reunião com o INEP, esse conteúdo das provas e das avaliações. A PEC de transição, ela faz essa recomposição orçamentária parcial, que a senhora citou que é um desafio, né, do novo governo. Ela recompõe o orçamento da merenda escolar e permite que as universidades tenham uma arrecadação própria fora do teto de gastos. Isso resolve esse problema da recomposição orçamentária? Não, isso resolve só o emergencial, né? Porque o foco da PEC foi o Auxílio Brasil, que agora vai se chamar Bolsa Família, acrescido dos R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos. Isso dialoga com a presença e a permanência das crianças nas escolas, como também uma melhoria no per capita da merenda. O orçamento, a PELOA, destinou 11 bilhões e pouco para a educação. Nos nossos estudos preliminares, seriam necessários 15 bilhões. Então, é um processo, né, que a gente vai acompanhando junto ao Ministério, junto ao novo titular da pasta, para que a gente possa ver paulatinamente novas recomposições ou novas medidas, né, de emendas ao orçamento que possam repercutir positivamente, tanto em relação aos recursos que são constitucionalmente vinculados, como em relação, por exemplo, aos recursos do salário educação. Então, essas fontes de recursos da educação, elas precisam ser bem analisadas, né? Porque nós temos muitas leis determinando como é que esse recurso deve ser usado, para que a recomposição seja feita com referência nas políticas públicas de direito à educação.
E como ampliar esse orçamento, senadora, se a gente tem o teto de gastos ainda vigente, né? A PEC da transição permitiu gastar, abrir um espaço fiscal aí, mas o teto continua vigente. E há essa proposta de ampliação do orçamento da educação no próprio Plano Nacional de Educação. Hoje o gasto está em torno de 4% do PIB e a gente tem que chegar a 10%. Como é que a gente vai cumprir essa meta com o teto de gastos? Eu diria que a própria PEC do teto dos gastos está sendo também analisada, até porque durante o governo passado ela foi sistematicamente desobedecida, né? Muitas vezes desobedecida, desrespeitada. O que nós estamos fazendo agora é uma coisa transparente com uma nova PEC que foi aprovada e que tem duração de 2 anos. Então é necessário que isso seja retomado, sim, retomado com o foco no Plano Nacional de Educação, que vai passar por uma revisão, é uma lei decenal, já estamos em período de revisão, e essa revisão, evidentemente, vai apontar que caminhos. Por outro lado, o Ministério da Fazenda já anuncia e já trabalha uma reforma tributária, já anuncia e já trabalha uma nova âncora fiscal. Então, tudo isso certamente terá rebatimento no orçamento como um todo e no orçamento da educação. Nos seus 20 anos como deputada estadual e agora também no governo de transição, o foco sempre foi educação, até pela formação, né, pedagoga, pela história política como sindicalista. No Senado também a senhora pretende continuar atuando nessa área de educação e já tem alguma proposta em mente? Pretendo sim. Eu digo que sou professora de formação e de ofício, porque eu não tive outra profissão na minha vida. Dentro da escola básica, eu trabalhei em todos os níveis. Trabalhei na educação infantil, foi minha primeira experiência profissional, com crianças de 4 a 6 anos. Trabalhei no ensino fundamental e trabalhei com formação de professores de ensino médio, de professoras, que somos a maioria, né, nesta área. Fui membro do Conselho Estadual de Educação, onde pude investigar e participar de muitas normativas e de muitas regulamentações de projetos e de métodos, né, e questões relacionadas ao ensino de todos os níveis. Fui membro do Conselho Universitário e o sindicato também me deu uma visão muito importante do trabalho coletivo, das mesas de negociação que eu trouxe para a Assembleia Legislativa, onde fui várias vezes presidente da Comissão de Educação. Então, é uma área que não é, Glauciene, nem uma área de atuação, é uma causa de vida. Eu digo que é a causa da minha vida, que eu pretendo, sim, levar para o Senado. Eu acho que a revisão do Plano Nacional de Educação é uma coisa que vai interessar muito. O relatório que foi produzido pela Comissão Especial, que investigou os impactos da pandemia na educação, tem muitos elementos importantes também, que eu já estou estudando, como também a lei do Sistema Nacional de Educação. Tramitam a lei na Câmara e nós temos que ver qual o papel do Senado em relação à implantação e implementação do Sistema Nacional de Educação. A senhora esteve presente na cerimônia que entregou esse relatório final da Comissão de Educação na Pandemia, subcomissão, né, instalada aqui no Senado, e esse relatório foi entregue ao governo de transição. A senhora estava lá nessa cerimônia. Esse relatório tem 30 recomendações para a área de educação para recuperar esse gap que aconteceu durante a pandemia. A senhora acredita que essas recomendações poderão ser implementadas? São possíveis de ser realizadas nesse cenário da educação que a gente vive hoje? Eu acredito que sim. E uma delas, que é muito premente na nossa área, que é a utilização, né, dos equipamentos e dos instrumentos digitais, é uma área que a gente precisa se debruçar com a leitura muito estratégica. A pandemia comprovou, primeiro, que o professor e a professora são indispensáveis. Esses instrumentos são auxiliares. O depoimento dos estudantes é que tiveram saudade da fala da professora, do cheiro da professora, da presença da professora. Tem depoimentos belíssimos em relação a isso. Segundo, que há um descompasso, uma desigualdade digitais muito grandes, entre aqueles que têm os instrumentos e sabem usá-los e aqueles que não têm os instrumentos e, portanto, têm dificuldade de usá-los. A rede também de cobertura, a rede de internet não chega em todas as casas, como também a formação dos professores.
Então, é um tema que a gente não pode mais fugir dele. As aulas remotas foram muito importantes para manter o vínculo do estudante com a escola, da criança, do adolescente, mas a busca ativa que a gente está fazendo para que esses estudantes que abandonaram a escola retornem, se conjuga também com o aproveitamento pedagógico que a gente precisa fazer das mídias digitais. Não falo aqui de estar comprando plataformas empacotadas, não falo aqui de nenhuma educação fechada, não é? É instrumental apenas, mas falo da utilização de um instrumento que é usado no mundo inteiro e que pode ter também uma utilização pedagógica e que promova a igualdade, e não mais um apartheid que a gente poderia chamar de exclusão digital. Muitos alunos não se adaptaram a essa realidade das aulas remotas. Como recuperar esses alunos, trazê-los de volta para a escola? Eu acho que a gente precisa implementar, aqui no estado de Pernambuco, nós implementamos um processo de busca ativa e monitoria. Era o estudante, o líder comunitário, os professores e professoras, procurando na comunidade quais foram os estudantes que abandonaram a escola, ou porque precisaram ajudar em casa, os bicos, não é? De renda, de busca de renda, foram muito frequentes durante a pandemia, ou porque não se adaptaram, como você disse, às aulas remotas por falta de instrumento, por falta de rede, porque não tinham celular, porque não tinham tablet. Então, a busca ativa de localizar esses estudantes e trazê-los de volta é um instrumento importante que está sendo utilizado por várias administrações. E voltando para a escola, como permanecer? Então, os novos ciclos de aprendizagem para recuperar esse conteúdo que ficou defasado é também uma alternativa que pode prender o aluno. A escola tem que ser sedutora, o aluno tem que gostar da escola. São 3 movimentos que a gente tem que fazer cotidianamente. Trazer o aluno para a escola, entrar, é o primeiro movimento. Permanecer, ter gosto de estar na escola, ter vontade, ter identidade com aquele ambiente. E o terceiro, que é a aprendizagem. Então, é acesso, permanência e aprendizagem. Esse é o tripé que a gente precisa trabalhar. E agora, de uma forma mais efetiva, né? Mais contundente, mais desafiadora, por conta desse lapso que a pandemia provocou. Eu acho que a educação foi o segundo setor mais atingido pela pandemia. O primeiro, evidentemente, foi a saúde, que é uma coisa bem imediata, mas que também conseguiu recuperar com as vacinas, os novos métodos, né, de enfrentamento à Covid, e tudo isso foi feito, como a gente diz na gíria, mudar o pneu com o carro andando, né? Mas na educação, as perdas não são imediatas, mas a gente não pode permitir essa morte lenta. É uma morte sem sangue, é uma morte sem feridas expostas, mas é uma morte que provoca uma grande ferida. É a falta de cidadania, que é a falta de formação, que é a falta de oportunidades profissionais. A gente não pode comprometer as futuras gerações, temos que correr mesmo e dar uma carga muito maior. E nesse aspecto, eu acho que o relatório, ele ajuda muito. Essas 30 recomendações precisam ser analisadas pelo Senado, pela Comissão de Educação no Senado, discutidas com os gestores, com os governadores, com os prefeitos, que são os executores da política educacional, com os reitores das universidades, para ver como é que a gente transforma e avança no quadro da educação no nosso país. E quando a senhora fala que o Plano Nacional de Educação precisa de uma revisão, que revisão seria essa? Seria uma ampliação do prazo de cumprimento das metas, já que o Brasil está atrasado nesse cumprimento? É porque a própria lei do plano, ela já prevê essa revisão. Deveria ter sido uma revisão anual, não foi feita. Alguns estados e municípios fizeram as suas conferências. Nós fizemos uma grande conferência popular de educação, foi uma conferência paralela à conferência nacional, à conferência oficial, digamos assim, mas a gente precisa retomar o formato, né, de elaboração desse plano, que teve a presença governamental, que teve a presença de gestores, mas teve a presença da sociedade fortemente representada.
pelas instituições sociais, pelas instituições sindicais, pelas instituições estudantis, pelas instituições comunitárias. Então, essa revisão é exatamente uma checagem, digamos assim, das metas e das estratégias. Elas foram eficientes, elas foram executadas, elas têm validade ainda 10 anos após. O que é que precisa avançar, o que é que precisa ser atualizado? Na verdade, é muito mais uma atualização do novo, o que vai se chamar o novo Plano Nacional de Educação, a partir de todo esse processo de debate e de discussão, conforme a própria lei prevê. E aqui no Senado, a senhora pretende atuar na área de educação de dentro da Comissão de Educação, fazendo parte dessa comissão? Pretendo. A nossa bancada está debatendo os nossos espaços, né? Nós temos direito a participar de 3 comissões como titular e 3 comissões como suplente. Eu propus que o meu nome fosse indicado pelo líder para a Comissão de Educação, mas o processo vai finalizar apenas quando a gente assumir, né, no dia 1º de fevereiro. A senhora pleiteia até uma presidência dessa comissão? A Comissão de Educação é uma comissão que será pleiteada pelo partido? Nós não chegamos ainda a essa conclusão, né? Estamos em debate, o PT ampliou a sua bancada, nós agora somos 9, então esses debates estão se dando de maneira muito coletiva, muito colegiada, os pleitos estão sendo analisados, o PT não está sozinho, ele compõe uma bancada, né? E dentro dessa bancada, dentro dessa base mais ampliada, né? A gente vai se colocando diante dos nossos pares partidários e diante daqueles que vão compor conosco a base de sustentação do governo Lula. A senhora foi a primeira senadora eleita por Pernambuco, né, mulher, num ano em que, nas eleições de 2022, Pernambuco teve 2 candidatas ao governo do estado no segundo turno. Por que Pernambuco demorou 200 anos para eleger uma senadora para a bancada? Eu acho que a presença da mulher na política é uma coisa relativamente recente, se você for analisar a história da humanidade. A primeira senadora, que inclusive também era deputada estadual, tomou posse em 1986. Por quê? Porque pela constituição da sociedade patriarcal, com a presença muito forte dos homens nos espaços públicos, a mulher não era para estar na política. A mulher, para ela, foi historicamente destinado o espaço privado, o espaço doméstico, o espaço da invisibilidade. Primeiro ganhamos o mundo do trabalho, depois ganhamos os concursos públicos e depois começamos a ganhar a política, pelo direito do voto, que é recente também no Brasil, né? E mais recentemente ampliando e participando, né, de governos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui em Pernambuco, as mulheres têm uma participação muito grande. É até estranho, porque Pernambuco é um estado irredento. É um estado que já teve uma governadora, Dona Brites de Albuquerque, no tempo das capitanias hereditárias. É o estado das heroínas, as mulheres de Tegicupapo, que botaram para correr o invasor holandês. É o estado da primeira presa política, Bárbara de Alencar. Realmente é estranho, mas foram os processos, né? Os processos locais. Pernambuco conseguiu ampliar a bancada de deputadas federais, saiu de 1 para 3, não é? Vai ter 2 governadoras, porque a governadora é mulher e a vice também, e a sua primeira senadora. Eu acho que foram muitos os processos partidários internos, né? Mas agora porque foi tudo de uma vez também, né, senadora? Como? Agora foi tudo de uma vez também, né? No Agora governo do foi tudo de estado, uma no vez. Senado. Demorou, mas quando veio de uma vez, né? Então, acho que o movimento de mulheres aqui também é muito forte, o movimento feminista é muito forte. Eu acho que foram as contingências mesmo, né? A Assembleia Legislativa já teve 10 deputadas, né? Uma bancada significativa. Inclusive, de lá saímos eu e a vice-governadora diretamente da Assembleia para esse novo desafio. E nós estamos tentando fazer esse trabalho
Eu acho que tem muitas instituições fazendo esse trabalho de valorização do voto em mulheres, de valorização da presença da mulher nos espaços de poder. É nesses espaços que se define a nossa vida. As leis, os regulamentos, todas as questões relacionadas à nossa saúde, relacionadas ao mundo do trabalho, tudo isso se define. E a nossa presença, o nosso olhar, a nossa identidade, certamente valorizam essas políticas. Eu digo sempre que não me represento a mim e nem esse momento apenas. Eu represento todas aquelas que vieram antes de mim, com muita dificuldade. A primeira deputada estadual de Pernambuco, a Dalgisa Cavalcante, foi caçada pela ditadura do Estado Novo. Mas nós não desistimos. De uma passamos para 10 paulatinamente, né? Então, essas que vieram antes, com muito mais dificuldade do que nós, devem nos servir de inspiração. E nós devemos trabalhar não apenas para manter o nosso espaço individual, mas para trazer outras jovens mulheres, mulheres militantes, vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, governadoras, presidentas, que nós já tivemos uma presidenta mulher. Então, acho que o nosso papel é um papel que vai muito nessa direção e é um papel suprapartidário. Evidentemente que a gente sabe e nem todas as mulheres pensam igual do ponto de vista das concepções, dos princípios e dos valores. A gente sabe disso. E na hora de brigar e de se posicionar, a gente vai fazê-lo, né? Mas é importante que, independente disto, a mulher quebre esse tabu, quebre esses preconceitos que ainda existem sobre nós. Então, meu mandato vai um pouco também tentar contribuir para isso. Certo, e agora aqui no Senado a gente tem a liderança da bancada feminina, tem a Procuradoria da Mulher, tem vários espaços para atuação nesse sentido das políticas para as mulheres. A senhora pretende ocupar também esses espaços, ser líder da bancada de repente ou procuradora? Isso já está em discussão? Eu sei que a bancada já realizou um encontro aqui com as novas senadoras. Já foi feito algum acordo no sentido de se definir a próxima líder? Não, ainda não. Eu fui convidada para esse café. Infelizmente, tive uma urgência no dia, estava até em Brasília e não pude participar. A senadora Elisiama Gama me convidou para participar. Acho importantíssimo, porque às vezes a gente pensa que por sermos senadoras ou deputadas federais ou deputadas estaduais, a gente não sofre violência política, mas sofre também, né? Então, esses espaços, eles dizem muito dessa situação e da necessidade da gente avançar. Eu não sei em que aspecto eu vou participar, porque eu estou chegando agora, né? A gente sabe que quem chega precisa primeiro se identificar com o local, conhecer as normas. Eu sou muito parcimoniosa em relação a isto, né? Tenho minhas posições, sou uma pessoa muito transparente nas minhas posições, às vezes até contundente, mas eu não vou atropelar nada, mas quero participar. Aqui no Estado, né, eu participei durante todos os 20 anos da Comissão de Direitos da Mulher. A gente tem uma comissão permanente de direitos da mulher, criada no meu primeiro mandato, criada no 2004, eu creio, como uma orientação da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais. A UNALE orientou que as assembleias criassem essa Comissão Permanente de Políticas para Mulheres. Eu fui vice-presidente por 2 vezes dessa comissão. Então, acho que é importante também eu participar, claro. Como nós somos poucas, geralmente todo mundo participa, né? Todo mundo participa, e isso enriquece a nossa visão do que é que nós, mulheres, pretendemos e como pretendemos atuar na política. No nosso caso, no Senado da República. Senadora, eu agradeço a presença aqui no nosso estúdio, né? A primeira, espero que de muitas nesses próximos 8 anos de mandato. E esta entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site. O endereço é senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.